Boa tarde, galera. Bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje, o tema da mentoria vai ser Química Ambiental, certo? Química Ambiental, que é um assunto que ele mescla com todas as outras áreas, né, de Física, Química e Biologia. Então, isso quer dizer que é um assunto muito recorrente. O Enem ele gosta muito de temas que mesclem com outros, certo? Então, por Química Ambiental envolver Física, Química e Biologia, é um tema bastante recorrente no Enem. Não tanto ultimamente, na puramente Química Ambiental. Obviamente cai com outros assuntos, né? Mas é um tema bastante presente e que com certeza vai cair tanto na parte de Biologia como na parte até de Física mesmo. Além da parte, obviamente, de Química, né? Às vezes você tem que pegar conhecimento de duas áreas para poder fazer certa questão. Então, chega de enrolação, vamos começar, né? Primeira questãozinha, eu peguei essa daqui que é do Enem 2022 e é sobre o ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio, eu não vou revisar ele aqui agora porque é um assunto até um pouquinho extenso. Não tão extenso, mas exige uma atenção maior. Então, para não perder tanto tempo, eu vou focar realmente no que a questão quer e falar para vocês por cima, assim, sobre o ciclo. Então, basicamente é o seguinte. No comando ele pede em um solo de menor pH, será favorecida a formação de... Então vamos lá marcar. O comando é esse daqui. Deixa aqui retinho, pronto. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Vamos lá. Gente, o que quer dizer a chuva ácida? O que é que ela faz? A chuva ácida, o próprio nome já diz, ela é uma chuva que tem um pH baixo, ou seja, uma chuva de baixo pH. Baixo pH. O que quer dizer pH baixo? Quer dizer deixar o meio mais ácido ou aumentar a concentração, esse símbolo aqui é de concentração, de H+, certo? Então, isso, você entender isso daqui é o mais importante. Porque como o solo tem menor pH, quer dizer que ele está ficando mais ácido. Se ele está ficando mais ácido, quimicamente falando, quer dizer que a concentração de H+ está aumentando, certo? Se a concentração de H+ está aumentando e a gente está falando do solo, perceba que, basicamente, no ciclo, o que vai começar no solo, a principal parte, que é a primeira parte da decomposição do ciclo do nitrogênio, que acontece no solo, essa parte que é aqui que tem a amônia, né? Deixa eu até marcar de vermelho aqui para ficar destacado. É a amônia, né? Só que tem um detalhe. A amônia, ela por si só é um composto que é meio básico, certo? Tem um caráter um pouco básico. Então, quando a amônia estiver presente no solo, porque a amônia ela vai ser decomposta principalmente pelos organismos, né? Os organismos vivos. A amônia ela vai ser liberada no solo, principalmente vai ser liberada como amônia. Então, quando essa amônia chegar num solo que tem menor pH, ele vai se juntar com quem? Justamente com H+. Ele vai entrar em contato com H+. Então, o que é que vai ser formado aqui? NH4+. Ou seja, por que isso aqui acontece, né? Quando a gente tem essa reação, a concentração de H+, ela está muito alta, a gente lembra da questão de equilíbrio, né? Quando você aumenta um lado, a reação se desloca para o outro lado. Então, vai favorecer a formação desse composto aqui, NH4+, que é justamente o quê? O amônio, que está nessa parte aqui, que é o NH4+. Ou seja, qual vai ser a resposta aqui para a gente? Letra C. Não poderia ser nitrogênio, N2, porque isso aqui é mais presente na atmosfera do que no solo, ele pede principalmente no solo. NH3 também não poderia ser, porque como eu falei, quando o NH3 está em contato com o solo de menor pH, ele tende a se transformar em NH4+. Então também não pode ser NH3. NO2 e NO3, eles não têm necessariamente relação com o H+, tanto é que na composição deles tem só nitrogênio e oxigênio, certo? Então, eles não têm necessariamente alguma coisa a ver com o solo de menor pH. Não tem, a produção deles não vai ter a ver com H+, já do NH4+, e da amônia elas têm sim relação, entendeu?
Então, nessa questão aqui, a gente ficaria justamente com a letra C. Um solo de menor pH vai favorecer a formação disso aqui. Uma dica seria assim, até que eu usei para fazer essa questão, foi que eu olhei esse H, aqui só tinha NH e tinha esse maisinho. Eu lembrei do H+, né? E quanto mais H+, mais ácido. Aí eu já marquei letra C, é mais como uma dica mesmo, né? Se você lembrar de que a acidez quer dizer H+, aí já poderia dar uma luzinha do que fazendo essa questão. Pronto, basicamente é isso. Passando para a próxima aqui, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que não ficou não. Então vou passar para a próxima aqui. Vamos lá. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o quê? Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, com as equações químicas seguintes. O poluente que ele está falando aqui é esse daqui, que é o dióxido de enxofre, certo? Quando esse dióxido de enxofre, na equação 1, ele reage com o O2 do ar, ele é liberado pelas chaminés das indústrias e reage com o O2, ele vai formar esse poluente aqui, que é o SO3. E esse SO3, ao entrar em contato com a chuva, com a água da chuva, com a água que está presente na atmosfera, ele vai formar isso aqui, que é o H2SO4. Como eu revisei na aula passada, de funções inorgânicas, esse aqui é o famoso ácido sulfúrico. Sulfúrico. Que é o ácido responsável pelo quê? Chuva ácida. É o principal ácido responsável pela chuva ácida. Como eu falei, a chuva ácida pode vir com outras fontes também, né? Principalmente o NOx, os gases NOx, né? Que é NO2 e NO3. Até por HCl também, em alguns casos. O próprio CO2 também raramente forma, ele é mais responsável pelo aquecimento global, mas pode formar pelo ácido carbônico, mas os principais vão ser esses daqui, principalmente SOx e NOx. Então, de acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o quê? Formação da chuva ácida, já dá pra gente aqui a letra A. Então, a formação da chuva ácida, porque forma ácido aqui, é a principal coisa que vai acontecer, né? A principal alteração ambiental que vai ocorrer. Porque não pode ser as outras, né? Surgimento da ilha de calor. Gente, ilha de calor é quando a gente vai ter... por exemplo, aqui tem um terreno. Aqui nessa parte do terreno vai ter mais árvores. Então eu vou fazer um verde aqui para representar. Um verde aqui. E aqui no meio vai ser prédios, vai ser casas. Vou colocar aqui área residencial, área de indústria. Pronto, bem porcamente aqui o desenho, mas só para entender. Quando o sol bater aqui, as plantas, elas têm mais capacidade de albedo físico. O que é albedo? É reflexão solar. Já na parte que tem concreto, tem casas, tem prédios, a capacidade de reflexão solar vai ser menor. Ou seja, as temperaturas aqui na área das plantas, as temperaturas vão ser menores. Então aqui vai ter menos temperatura. Já nas áreas residenciais vai ter mais temperatura. Ou seja, isso que vai ser o nome de ilha de calor. Por que ilha de calor? Porque é uma região delimitada, uma região limitada, que fica mais quente do que as regiões, as regiões que circundam ela, certo? Por ter mais árvores. Eu sei, até quando vocês forem para campos, essas coisas assim, que tem muita árvore presente, você percebe até que o clima é mais fresco. Por quê? Justamente por essa capacidade de albedo que tem, certo? Albedo é reflexão solar. Então, ilha de calor não surge aqui porque não tem a ver mais com esses gases aqui, é mais com essa questão do solo, de ter muito concreto no solo, evitar o albedo reflexivo. Então, as árvores, elas vão ser responsáveis por essa reflexão maior. Então, esquenta menos, né? Redução da camada de ozônio. Aqui também não tem relação, né, com redução da camada de ozônio, porque para ser redução da camada de ozônio, os principais gases, principalmente, é aquele CFC, que era muito presente antigamente, mas hoje tem bem menor quantidade, porque antigamente tinha muito em geladeira, até desodorante e tal, mas hoje em dia é menos presente. Letra D. Por que não pode ser inversão térmica?
Inversão térmica, a gente lembra que é aquele quando poluentes ficam, como é que fala? Eles ficam retidos na camada de baixo do ar, certo? Então, não vai acontecer aqui porque também não tem relação com ácido sulfúrico nem nada. Vai ser outra coisa, vai ser questão de temperatura mesmo. Então também não vai ter relação. E na letra E, emissão de gases de efeito estufa. Gente, os principais gases de efeito estufa, eles vão ser o CO2, o metano, deixa eu ver agora se eu estou lembrado. CO2, metano. Tem alguns outros gases também, mas o gás, o SO2 e o NOx, o SOx e o NOx, principalmente, eles são gases de chuva ácida, né? Não tem relação com o efeito estufa. Mas o principal que vai cair no Enem é esse daqui, o CO2, que ele é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Vou botar aqui o principal. Logo, não vai ter... a única alternativa que vai sobrar pra gente aí vai ser a letra A, certo? Então, por isso que seria essa daqui. Deixa eu só confirmar se tem alguma dúvida aqui sobre essas questões. Acredito que não. Então, passar para a próxima aqui então, certo? Questão 2 aqui foi. Vamos para a questão 3. A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual da emissão de SO3 de... Então, vamos lá. Basicamente, no texto, ele está dizendo que antes era emitido um diesel que tinha 13.000 partes por milhão de enxofre, e o diesel passou a ter, em 2012, 50 partes por milhão. Certo? Então, basicamente, ele quer saber o tamanho dessa redução. A gente pode fazer de duas formas, né? Mas eu vou usar a regra de 3 normal mesmo, que eu acho mais necessária. Na verdade, eu acho ela mais... uma maneira mais certa de se fazer, né? Que é o seguinte. 13.000 era o equivalente a 100% antes, certo? Então 50, que é o atual, ele vai ser equivalente a quantos por cento? Lembrando que 50 aqui vai ser o quanto sobrou, certo? O quanto sobrou. Então isso aqui vai dar pra gente 5.000, porque 50 vezes 100 sobre 13.000. 5 dividido por 13 dá aproximadamente 0,4. Ou seja, 0,4 o quê? Por cento. Aí não tem resposta 0,4, né? Por quê? Porque antigamente era 100% o 100% era 13.000. Como agora não é mais 100%, é 0,4%, a redução foi de quanto? A redução foi de 100 menos 0,4. Isso aqui dá pra gente 99,6% de redução. Então a resposta aqui pra gente vai ser essa daqui. 99,6. Ok? Então a resposta letra 3 seria a letra D, não tem como ser outra, né? Então vai ser essa daí mesmo. Alguém poderia, na hora do chute, como são valores muito distantes, né? 13.000 e 50, ficar entre justamente essas D e E, né? Mas assim, D e E, ela é muito pequena assim, a redução. Então, como a redução ainda tem um caracterzinho um pouquinho maior, aí daria para marcar D. Mas, obviamente, eu aconselho fazer os cálculos para garantir, certo? Então, ficaria a letra D mesmo. Vamos lá. Essa intervenção, questão 4, né, senhor? Até acabei nem vendo se eu tinha dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tranquilo. Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente ao quê? Vamos lá. Para a produção do etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-as nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, olha só, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é o quê? Que ele fez a produção de etanol, vai sobrar uma substância denominada vinhaça. Essa vinhaça é devolvida ao solo. E essa técnica, ela devolve ao solo justamente o quê? Fósforo e potássio, que são dois constituintes que servem como fertilizantes, no lugar do fertilizante sintético, certo? Que é
que era muito usado pela agropecuária hoje em dia, né? Então, essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição de que impacto ambiental? Qual impacto ambiental vai ser diminuído com essa atitude? Erosão do solo? Não. Por que erosão do solo não? Erosão do solo, a erosão ela quer dizer o arraste de nutrientes, certo? Na verdade, a erosão do solo ela é reduzida com o aumento da plantação. Quanto mais plantação você tem, menos erosão vai ter. É só para você pensar naquelas casas de barranco, por exemplo. Os barrancos, eles quando tem muita vegetação, aquilo impede às vezes o deslizamento de terra quando chove, essas coisas, porque as árvores, as plantas, elas vão segurar o caminho da água. Já quando tem poucas árvores, a água vai seguir, vai levar todos os nutrientes e vai acabar arrastando muito mais sedimentos, entendeu? Então, não vai ter a ver com erosão. Produção da chuva ácida, também não, né? Por que a produção da chuva ácida não? Porque aqui a gente está falando de fertilizantes, né? Fertilizantes não tem muito a ver com chuva ácida. Também que ele está falando de fósforo e potássio, não citou nada de enxofre. É elevação da temperatura global. Olha só. Ele quer a diminuição de que impacto ambiental? Por que não vai ser elevação da temperatura global? Como eu falei, para elevar a temperatura, ele está falando aqui sobre aquecimento global, certo? E aquecimento global, a gente vai lembrar dos gases de efeito estufa. Já nesse texto, ele não cita nada em relação a CO2, por exemplo, né, que é o principal gás de efeito estufa. Como não tem nada a ver com CO2, nem com aumento de gases, nem com questão de queimadas, essas coisas assim, não vai mudar a temperatura global, não vai afetar, não vai diminuir o impacto da temperatura global, da elevação da temperatura. Então, também não vai ter relação. Aí ficaria entre D e E, né? Eutrofização de lagos e represas e contaminação de rios por pesticidas. Primeiro, por que não poderia ser a letra E? Porque fósforo e potássio não são pesticidas. Tanto é que no texto ele diz que a relação que eles têm não é com pesticida, e sim com fertilizantes. Fertilizantes. Então, como no texto ele não está tratando fósforo e potássio como pesticidas, até porque eles são justamente coisas que servem como nutrientes para as plantas, para o solo, enfim. Não vai ser a diminuição do impacto ambiental referente à contaminação de rios por pesticidas, porque não são pesticidas. Então, vai ser para a gente aqui a letra D, certo? Que a letra D, ele está falando sobre eutrofização de lagos e represas. O que é eutrofização? Esse é um tema importante. O que é eutrofização? Eutrofização é quando a gente tem aqui, eu vou colocar aqui, é uma liberação de nutrientes na água. Nutrientes na água. O que é que vai acontecer quando acontece isso? Vou botar outra seta aqui. Quando você libera nutrientes na água, principalmente fertilizantes, isso vai fazer o quê? Vai acontecer uma proliferação de algas superficiais. Ou seja, aquele lago que antes era transparente, você conseguiria ver o fundo e tal. Quando é liberado muitos nutrientes na água, as plantas gostam de nutrientes, né? As algas também. As algas são plantas, então elas vão se proliferar muito mais. Quando elas se proliferam muito, isso vai fazer o quê? Elas vão tomar o rio ou a represa todinha na parte superficial da água. Ou seja, o rio, ao invés de você ver água, você vai ver só planta. E a planta, diferente da água, a luz não consegue passar por ela, não consegue entrar na água. Então isso vai fazer o quê? O impedimento da fotossíntese das algas internas, né? Das algas da água. Algas da água. Como não vai ter fotossíntese, deixa eu continuar aqui essas setas. Como não vai ter fotossíntese, vai deixar de ser liberado o O2 dentro da água, ou seja, vai diminuir o O2 na água, porque quem liberava eram as plantas, né? As algas. Então, se diminuir o O2 na água, vai aumentar
a DBO. O que é DBO? Demanda biológica de oxigênio. Se tem muita demanda biológica, gente, o DBO, quanto maior, é pior. Porque se está tendo muita demanda para oxigênio, quer dizer que os peixes, os organismos, eles querem oxigênio. Se eles querem é porque não está tendo o suficiente. Então, se aumentar a DBO, o que é que vai acontecer? Morte da vida aquática. O lago, com o tempo, o rio, ele vai ficando sem vida. Porque justamente as algas, elas vão deixando de fazer fotossíntese. Então vai deixando de ser liberado O2. O que vai proliferar lá são os organismos anaeróbicos, que não precisam de oxigênio. Só que esses organismos anaeróbicos, eles não são peixes, essas coisas, porque todo peixe, tudo que tiver de vida no rio, geralmente vai utilizar o oxigênio para respiração. Então, é isso que vai acontecer aqui quando tem a eutrofização, certo? Então, essa aqui é basicamente isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se teve alguma dúvida. Vamos lá para a próxima questão aqui. Questão 5. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Vamos lá. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Sim, aqui estão alguns dos gases que eu não lembrei. Esse N2O é um exemplo. É diferente do NO2 e NO3. NO2 e NO3 geralmente é da chuva ácida. N2O é do gás de efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica. Então ele pergunta aqui, basicamente aqui, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então como é que a gente vê isso? Na letra A ele diz evitando a rotação de culturas. Aqui pelo contrário. Quando a gente evita a rotação de culturas, a gente está evitando a gente está proporcionando, na verdade, uma monocultura. E se a gente evita a rotação de cultura, o que é rotação de culturas? É você plantar um feijão, depois trocar para um milho, trocar para outra coisa. Porque isso vai fazer no solo, ele ter variedade de organismos nele, entendeu? Então, quando a gente evita essa rotação de culturas, a gente está proporcionando só um plantio de uma espécie só de plantas. Isso é prejudicial, entendeu? Porque, como vai ter um plantio de uma espécie só, isso vai deixando cada vez o solo mais pobre. É por isso que um dos efeitos da monocultura de soja que está tendo no Brasil é justamente esse, porque os solos eles estão perdendo fertilidade porque está sendo plantado só um tipo de espécie. Então, evitar a rotação de culturas, ela promove a diminuição de solos férteis. Aí, por que isso aqui agravaria o efeito estufa, já que ele está pedindo uma coisa para minimizar, por que a letra A não ajudaria nesse sentido? Porque se você tiver diminuição de solos férteis, isso quer dizer que vai ter cada vez menos árvores sendo plantadas, né? Se tiver cada vez menos árvores sendo plantadas, o CO2 que está na atmosfera ele não vai ser convertido em O2 novamente, vai ficar muito CO2 presente. Então, como está tendo um excesso de CO2, vai aumentar o efeito estufa. Então, por isso que a letra A está incorreta para o nosso caso aqui. A letra B, pelo amor de Deus, né? Liberando o CO2 presente no solo. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer. Porque o CO2, vou dar um exemplo aqui do que abriu muito minha cabeça em relação a o que é o agravamento do efeito estufa. Porque vocês sabem que o efeito estufa é uma coisa natural da Terra. A Terra, tem a Terra aqui, deixa eu colocar, tem a Terra aqui, bonitinha e tal, e tem uma camada dela, dentro da atmosfera, tem um chamado como se fosse uma estufa mesmo. Chega os raios solares aqui dentro, eles refletem na Terra e voltam, são irradiados para a atmosfera, né, para o universo, enfim. E isso que mantém a temperatura da Terra do jeito para a gente sobreviver hoje. Só que, quanto mais gases do efeito estufa, quanto mais gases tem aqui no efeito estufa, vou colocar aqui uma camada mais grossinha aqui, menos esses raios eles conseguem sair. Por exemplo, entra 3, acaba conseguindo sair só um, e ficam 2 aqui dentro. Então esses raios, como eles esquentam,
acaba que a Terra vai ficando mais quente com o tempo, entendeu? Vai aumentando o aquecimento global. Antigamente não era assim. Só que vocês me falam, mas de onde está vindo esse CO2? Por que tá tendo tanto aumento de CO2? Já que a maioria ele vem das árvores, né? As árvores liberam CO2, ou a gente libera CO2 e as árvores consomem. Porque aconteceu uma coisa, desde que o ser humano começou a desgraçar a Terra, ao mesmo tempo que começou a evoluir, começou a desgraçar também, que eles estão pegando, em vez de usar o CO2 presente só na natureza, só na parte externa da Terra, que já era presente, eles começaram a pegar CO2 de onde? De dentro da Terra, do interior da Terra. Que é um CO2 que nunca tinha aparecido para a atmosfera. Então, por exemplo, combustíveis fósseis como petróleo, como gasolina, o CO2 que está presente neles é o CO2 que estava dentro da Terra, estava preso dentro da Terra. Então, quando esse CO2 é liberado com a queima de combustíveis, ele vai aumentar a camada do efeito estufa. Então isso vai agravar o efeito estufa, porque diferente de você usar etanol, que você já está usando um combustível que vem de uma árvore, que ela já estava fora da Terra, o CO2 dela já estava sendo usado na atmosfera, você está usando uma coisa que nunca foi usada. Então, por exemplo, antes que tinha, vou botar um exemplo bem prático aqui, antigamente tinha 10 O2 na atmosfera e 10 CO2. Agora a gente vai ter 10 O2 e 50 CO2. Ou seja, a concentração de CO2 aumentou muito em relação à concentração de O2. Vou até aumentar um pouquinho, vou botar 15. A concentração de CO2 aumentou muito, então não está conseguindo suportar, as plantas, as algas não estão conseguindo suportar esse excesso de CO2. Então por isso que o CO2 está muito presente na atmosfera e agrava o efeito estufa. Então, essa letra B aqui está absurda, né? A letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Aqui pode ser uma resposta. Deixa eu ir logo para as próximas, para queimando matéria orgânica que se deposita no solo. Essa aqui é absurda também, né? Queimar matéria orgânica vai liberar o quê? CO2. Liberar CO2 vai acontecer aquilo que eu falei, né? Vai aumentar, vai agravar mais o efeito estufa. Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Gente, atenuar, muita gente pensa que é aumentar, mas é diminuir. Atenuar é diminuir. Se é diminuir a concentração de resíduos vegetais vão funcionar mais ou menos como fertilizantes. Então vai promover a nutrição da planta. Então você atenuar, que é diminuir a concentração de resíduos vegetais, é pior. Vai piorar a vegetação do solo. Logo, também não vai ser uma alternativa boa para a gente. Porque letra C seria uma alternativa legal, e no caso é a certa, né? Porque se você aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo, a qualidade do solo vai aumentar, vai ficar mais fértil, vai ficar melhor de plantar. Então, quanto mais árvores tiver no solo, melhor para o meio ambiente, né? Mais vai converter CO2 em O2, mais vai ter uma fotossíntese funcionando melhor. Então, a letra C vai ser a melhor para a gente por conta disso. Então, nessa daqui seria a letra C, questão 5. Alguma dúvida aí em relação a essa? Vou passar para a próxima, então. Essa daqui é muito interessante. Ele pede um exemplo de reciclagem. Um tema que cai muito no Enem também sobre isso. Ele pede um exemplo de reciclagem. Aí ele fala sobre basicamente os 3 R's, né, que é a redução, reutilização e reciclagem, tal. E basicamente é aquela questão que você pensa assim, caramba, todas estão certas, não tem uma errada. Aí só que a gente vai pontuando elas agora. Por exemplo, a letra A. Ele diz que o exemplo de reciclagem é garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante. Basicamente, essa daqui, o erro é porque um dos R's que ele está perguntando aqui é da reciclagem. E esse R que está acontecendo na letra A é o R de reutilização. Porque você usando a garrafa de vidro retornável, você está reusando a mesma garrafa de vidro. Você não está pegando a matéria-prima do vidro, derretendo ela e fazendo outras garrafas, ou para usar para outras coisas também. Você está pegando a mesma garrafa e reutilizando. Então, para a gente não vai ser legal isso daqui. Vou pular para a letra C, só adiantando a letra B, que é a correta. Letra C, sacos plásticos do supermercado como acondicionante lixo. Mais uma vez, se você estiver fazendo isso aqui, você está reutilizando, você não está reciclando. A letra D, embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos, também.
Aqui é mais uma vez você reutilizando as embalagens plásticas. Você não está usando a matéria-prima para outra coisa. Reciclar é você utilizar a matéria-prima de determinada coisa para construir novas coisas. E a letra E, ó, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de serras de tesoura. Mais uma vez, aqui você está reutilizando. Você está pegando a garrafa PET e fazendo o reuso dela. Por que a letra B que é a correta? Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Porque aqui você vai pegar a lata de alumínio, as latas de alumínio, enfim, e você vai derreter elas e utilizar o alumínio em si para a fabricação de outras coisas, não necessariamente de latas ou de coisas que envolvem latas, mas você pode utilizar para outras coisas. Ou seja, se não está mais pegando alumínio da terra, pegando como se fosse minérios e tal, pegando de outras maneiras. Você está pegando coisas que já foram construídas, que não estão sendo mais utilizadas e reciclando elas. Está vendo que o nome reciclar já fez? Retornar o ciclo. Ou seja, você está pegando como se fosse da terra, só que ao invés de pegar da terra, você está pegando uma coisa que já existe. Em vez de você prejudicar mais ainda a terra, você está pegando de uma lata, de uma coisa que já foi jogada no lixo, que não está tendo mais uso. Então essa daqui pra gente vai ser a correta, letra B. Ficou alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Tá, vou passar aqui então. Mais uma questão aqui de impactos ambientais. Então vamos lá. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia vá fazer o quê, né? Vamos pensar assim. Vou nem ler o texto. Vamos só pensar no seguinte. Tanto efeito estufa como ilhas de calor, eles têm a ver com o quê? Eles têm a ver com aumento, eu vou botar assim, anormal da temperatura, certo? Da temperatura. Olha o que a letra A está dizendo. O consumo de energia elétrica vai diminuir quando aumentar a temperatura, devido à utilização de caldeiras por indústria metalúrgica. Essa aqui tá nada a ver, né? Porque pensa assim, cara, se a temperatura vai aumentar, o que é que o povo vai tender a fazer? O que é que acontece quando aqui em João Pessoa está muito quente? Geralmente o povo liga mais ventilador, ar-condicionado, a geladeira tem que funcionar melhor, tudo que ar-condiciona, tudo que tiver questão de energia elétrica sendo usada para conversão de temperatura vai ter que funcionar melhor. Então, a primeira coisa, a gente já exclui todo mundo que está dizendo diminua. No caso, letra A, letra C e letra E. Não vou nem ler para quê, porque não tem como o consumo de energia elétrica diminuir, ele vai aumentar. Então vai ficar entre B e D. Aí na letra B diz, aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases de efeito estufa. O que o efeito estufa bloqueia não é a luz do sol, é a reemissão da radiação. Então eu vou trocar aqui. Ele bloqueia a retransmissão, não lembro bem se é essa palavra, mas da radiação solar. Certo? Então ele vai meio que impedir a radiação do sol de sair, mas ele não vai bloquear a luz do sol de chegar, certo? A letra D que está correta, porque é o que ele disse. A energia elétrica vai aumentar devido à necessidade de maior refrigeração das indústrias e residências. Exatamente isso. As indústrias vão utilizar mais ar-condicionados, as residências também, ar-condicionado, ventilador. Toda a energia elétrica vai aumentar com base nisso, né? Então, essa daqui tá tranquila. Foi uma questão mais tranquilinha essa daqui. Posso passar para a próxima? Tá certo. Pronto, aí tem essa daqui que a pessoa já olha e já fala, não, eu vou pular que eu não sei nem o que é isso. Porque tem essas fórmulas aqui, tudo estranho, mas vocês vão ver como essa questão é mais tranquila. Vocês vão ver claramente depois aqui quando estiver lendo as alternativas, ó. Qual fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese, verde, seja verde em comparação à primeira? Vamos lá. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. Encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes para a obtenção de um ácido adípico.
um insumo muito importante para a indústria têxtil e plastificantes. Ó, a química verde, qual é o objetivo da química verde? Química verde é buscar, eu vou botar assim no geral, reações, porque a maioria das coisas que envolve química tem a ver com reações, mais sustentáveis. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Reações curtas. Como assim curtas? Por exemplo, reações que tenham 1, 2, 3, 4 etapas para poder chegar no produto final. Essas etapas sejam reduzidas. Por exemplo, saia de vez da primeira até a última, de cara, sem precisar passar por outras etapas. Porque quanto mais etapas passam, mais material vai utilizar, mais insumos vão usar, às vezes vai liberar mais coisas ruins para o meio ambiente. Então, quanto mais curta, melhor. Que não liberem subprodutos. Ou seja, o que é que a química verde funciona? Por exemplo, se tiver uma reação assim, A mais B se transformando em C mais D, e tem outra que é A mais B se transformando em C. Qual a reação a química verde olha com melhores olhos? Essa daqui. Essa daqui é ruim por quê? Tá vendo que ela está liberando um subproduto? A química verde ela busca liberar a menor quantidade de produtos possíveis, certo? Então, quanto menor, melhor. E tem outro detalhe aqui. Caso libere subprodutos, vou botar aqui, caso tenham subprodutos que não sejam prejudiciais. Como assim? Por exemplo, tem essa reação aqui. X mais Y está liberando W mais HCl. Essa aqui está X mais Y liberando W mais H2O. Perceba, essa justa aqui tem 2 reagentes, 2 subprodutos. 2 reagentes e 2 produtos. Qual dessas justas vai ser melhor para a química verde? A de baixo. Porque é de baixo. Olha o subproduto que está sendo liberado. A água. Já nessa de cima, ó, é um ácido muito forte, HCl, prejudicial para a natureza. Então, na química ambiental, tá vendo que de todas aqui é a melhor o quê? Que tem uma etapa só e tem um subproduto, um produto só. Se tiver subproduto nas duas, você vê a que é menos prejudicial, entendeu? Então é basicamente isso aqui que você tem que olhar nessa questão. Então vamos lá. Por que a segunda rota é melhor que a primeira? Vamos ver a primeira aqui. A primeira, olha só, começa aqui, tem uma etapa, vem para cá, tem outra etapa, vem para cá, e tem outra etapa e chega no produto final, que é isso daqui. Aí olha essa daqui, a rota verde. Vamos ver a comparação com a rota verde. A rota verde tem uma etapa e vem para cá. Acabou. A pergunta é, qual o principal fator que faz ela ser da química verde, né? Que ela seja uma rota verde? Já está na letra A. Etapa única de síntese. Porque vamos analisar as outras. Por que não seria as outras? Obtenção do produto puro. Veja só que aqui ele tem tanto produto como subproduto. Então ele não dá o produto puro, ele dá um produto mais um subproduto. Então não pode ser essa. A ausência de agentes oxidantes. Aí, o que é agente oxidante? Sei lá o que é isso. Agente oxidante é todo agente que tenha oxigênio presente. Assim, eu estou sendo bem informal para vocês só quando forem nas questões de Enem você procurar por isso. Porque olha só, aqui tem oxigênio, aqui tem oxigênio, aqui vai ter oxigênio, aqui vai ter oxigênio, aqui vai ter oxigênio, aqui vai ter oxigênio. Então, não tem como ter ausência de agentes oxidantes. Todos têm oxigênio, então não pode ser letra C. A ausência de elementos metálicos no processo. Já de cara aqui não é, né? Porque, ó, sódio é metal. Esse aqui, esse W eu não lembro se é tungstênio, alguma coisa assim, mas também é um metal. Deixa eu ver até aqui. Cobalto.
Cobalto, se eu não me engano, também é metal. Não tô enganado agora. Não sei se eu tô enganado, mas eu acho que é. Mas enfim, tem metal presente, entendeu? Então não tem como ter a ausência de agentes metálicos, elementos metálicos. E aqui, gasto de energia nulo na separação do produto. Se tem temperatura, tanto aqui como aqui, vai ter gasto de energia, certo? Não tem como não ter gasto de energia. Não tem como ter gasto de energia nulo. Então realmente não vai ser isso daqui. Então, como eu falei, a etapa química, a etapa 2, ela é mais verde, por quê? Só tem uma etapa para chegar nos produtos, né? Tanto é que você olha até os subprodutos, ó. Nesse daqui o subproduto é a água. E aqui é CO2 e N2O, dois gases de efeito estufa. Então a rota verde é muito melhor, porque só tem uma etapa e os subprodutos são menos danosos ao ambiente, né? Poderia dizer isso aqui também, né? Se tivesse outra alternativa aqui no lugar da subprodutos menos danosos ao ambiente, também estaria certo. Então essa daqui é basicamente isso aqui. Ficou tranquilo aí? Posso passar para a próxima? Dá uma olhadinha. Pronto, vamos lá. Vamos para a penúltima agora. A qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência? Vamos lá. Qual característica das sacolas biodegradáveis? Basicamente o texto está falando assim, as sacolas, tem dois tipos de sacolas, né? As sacolas normais, supermercado, aquelas de plástico e tal, e tem aquelas biodegradáveis. Qual a diferença entre as duas? O tempo de decomposição. O tempo de uma sacola para se decompor na natureza é mais ou menos, pelo que eu estou me lembrando agora, é mais de 200 anos. Acho que até mais de 300 anos. Já as biodegradáveis são bem mais rápidas de se decomporem. Então, vê só. Qual característica o texto está fazendo referência? Olha o nome, biodegradável. O nome já dá uma dica, ó, biodegradável. É uma sacola que se degrada com... Eu vou colocar assim, o nome é organismos, tá? Mas... organismos biológicos. Então, não vai se letrar porque não tem a ver com elevada massa, e também não tem a ver com a espessura fina do material, baixa resistência aos líquidos nas condições de uso, também não tem nada a ver. Agora, olha a letra D. Baixa resistência ao ataque por micro-organismos em condições adequadas, exatamente. Por que a sacola é considerada biodegradável? Porque ela tem baixa resistência ao ataque de micro-organismos. Por exemplo, uma sacola de plástico, ela tem muito mais resistência a micro-organismos do que uma biodegradável. Então isso é bom para o meio ambiente, ela ter baixa resistência, porque ela vai se degradar muito mais rápido, não vai ficar poluindo o ambiente, entendeu? Só com ela, prejudicando a fauna, a flora, enfim. E a letra E, a ausência de anéis aromáticos na estrutura do polímero usado na confecção de sacolas. Essa daqui, se eu não me engano, tanto as sacolas biodegradáveis como as normais, elas têm anéis aromáticos, né? Então, essa daqui está fora também. Mas a letra dela já responde por si só, então, baixa resistência ao ataque de micro-organismos. É basicamente isso daqui, não tem muito o que comentar. O nome biodegradável já dá essa dica, né? Então, posso passar para a última aqui? Pronto, beleza. Vou passar. Vamos agora para 10, para fechar. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o... Que fonte ele está falando? Vamos lá. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Kyoto. No texto, ele basicamente está dizendo assim, sobre os aterros sanitários. O aterro sanitário, ele tem uma coisa boa em relação ao lixões, que é o quê? Ele pega o chorume, que é o líquido que o lixo libera, e ele separa do lixo normal. E ele poderia utilizar esse chorume para outras coisas, mas ele só faz o descarte, em vez de sendo na terra, como o lixão ele vai caindo na terra e vai infiltrando o solo, ele faz o descarte de outras maneiras. Alguns utilizam como energia, mas como o texto falou, essa energia permanece subutilizada, né? Então não são todos que fazem isso. Então, de qual combustível ele está falando? Do etanol? Não. O etanol,
ele é obtido não através de bactérias, mas através de leveduras, principalmente da fermentação. Então aquilo está errado por conta disso. Até a fermentação do pão, quando a gente vai fazer massa de pão, o que acontece ali é a fermentação alcoólica. Alcoólica. Então a letra A está incorreta. É o gás natural formado pela ação de fungos recompositores de uma matéria orgânica. Na verdade, o gás natural, ele é obtido do próprio, da própria Terra mesmo, através de milhões e milhões de anos. Ele é produzido dentro da camada da Terra. É porque eu esqueci o nome da camada. Da crosta da Terra. Ele é produzido na crosta da Terra. Ele não é pela ação de fungos recompositores, porque aqui ele está tratando como se fosse matéria orgânica. Então não é, porque ele está falando mais do lixo ali, né? Do lixo tem muito presente matéria orgânica, então não é gás natural. Óleo de xisto é a mesma coisa. Não é matéria orgânica, também é produzido nas camadas internas da Terra. Gás metano é essa daqui. Por que seria gás metano? O gás metano ele é obtido justamente das bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica. Como o lixo ele libera muita matéria orgânica, quando as bactérias elas decompõem essa matéria orgânica de maneira anaeróbica, eles vão liberar o gás metano, certo? Que é o CH4. E o CH4 é o principal constituinte do biogás. Quando você lê no texto biogás ou CH4 metano é a mesma coisa, certo? O biogás é justamente o gás que provém de matéria orgânica, por isso que o nome é biogás. E por que é uma coisa renovável? Por que é uma coisa boa de se usar? Porque como a matéria orgânica ela vai ser degradada de qualquer maneira, e ela já está presente na camada superficial da Terra, você utilizar a energia advinda dela vai ser bom. Porque como eu falei lá na outra questão, você não vai estar precisando pegar combustíveis fósseis, a energia CO2 que está preso lá dentro da Terra e jogar para fora da Terra. Você já está utilizando gases que já estão em cima da Terra. Então não vai estar prejudicando tanto a natureza como uma gasolina, por exemplo, outros combustíveis. Então a letra D para a gente vai ser a ótima. E a letra E, acho que o nome petróleo aqui já exclui, né? Porque como ele está falando de comida, né? De lixo, resto de comida, não vai vir de vegetais presentes o resto de comida, e sim de sedimentos que estão acumulados durante milhões e milhões de anos na Terra, né? Então, o mesmo caso da letra B, da letra C e da letra E, porque eles são formados dentro da Terra. E a letra A está errada porque é fermentação, não é decomposição de matéria orgânica. E ainda mais não é por bactérias, é por leveduras, né? Então a letra E também está errada por conta disso. Então, essa aqui como é a última, acredito que não tenha dúvida, deixa eu dar só uma olhadinha. Pronto, então no mais é isso, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou mandar esse arquivo aqui e o vídeo, tentar mandar até sábado. Quando vocês estiverem vendo, né? Porque já tem mandado, então não tem sentido eu estar falando isso agora. Mas até a próxima aula, se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado e até mais, valeu!